partir daí, a responsabilidade é dele. Está escrito, tá certo? Não adianta a gente pensar, tem que entregar à prefeitura, porque senão você vai ficar responsável. Não, eu vou entregar ao síndico, possa ter, com o consentimento do síndico, mandar uma cópia para a prefeitura. Mas não vou fazer nada que quem está pagando não tenha conhecimento e autorização. A não ser que a prefeitura, não, você tem que mandar para mim, tá bom, mas depois o síndico aprovar. Se o síndico aprovar, não manda. Tá certo? Então, isso daí eu discordo um pouco do... Quem tem que fazer é o síndico, é o dono, quem está pagando é que manda no negócio. Tá bom? Então é só isso. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Com relação à pergunta do senhor aqui, questão da responsabilidade civil, no caso de meio, né, sendo engenheiro ou arquiteto a realizar a vistoria. A Lei 8.078, ela cria, em regra, a perspectiva da responsabilidade objetiva, ou seja, a presunção de culpa, né, nas relações de consumo, né, ou no caso de fornecimento de serviços. A única exceção é justamente essa com relação à questão da responsabilidade civil do profissional, né, que no caso é do profissional liberal, pode ser o médico, o advogado, o engenheiro, enfim, o arquiteto, o projetista, enfim, vir a justamente a não ser imputado a ele, de início, uma presunção de culpa, né? Essa é a única exceção com relação a isso, tá? Agora, o problema está no seguinte: eu não estou nem entrando nessa questão de haver uma omissão deliberada, aí culminaria no 927 do Código Civil, no 187 do Código Civil, que caracteriza, né, a pessoa ter sido negligente, imperita, né? Não é o caso, não. Mas como a forma que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro credenciou, né, é um tipo de modalidade até do direito administrativo isso, né, a questão dos agentes credenciados, eles estão agindo, não exatamente como no caso do poder de polícia, não é? Enfim, não seria o caso, mas eles são agentes credenciados, representam a prefeitura no condomínio, ou no apartamento ao fazer a vistoria e devem ter a máxima cautela, o máximo cuidado, e justamente é muito salutar essa questão, que até o senhor colocou muito bem aqui, do acesso, enfim, da questão da planta, desde a época do contrato, no caso de empreitada, que está até no Código Civil, ou um acesso que seria mais publicizado para os poderes públicos, enfim, por digitalizarem isso, e as pessoas terem um maior acesso. Eu acho que poderia haver uma compatibilidade nisso. Mas, desculpa. Então, com relação à pergunta do senhor, deve-se ter a máxima cautela. Por mais que, enfim, os senhores sejam profissionais liberais, ou até de uma empresa, conforme a própria lei atribui isso, que pode até ser criada uma empresa até multidisciplinar, a fim de que execute as tarefas no caso das vistorias, deve tomar o máximo cuidado, não só com relação não é que vocês tenham que, enfim, se amedrontar com relação ao parágrafo 2º, por exemplo, da omissão deliberada, enfim, não é isso, mas existe um credenciamento, entendeu? Esse tipo de chamamento que foi feito pela Prefeitura credencia-os, enfim, os credencia para agirem como agentes públicos. E os agentes públicos respondem administrativamente. Então, a máxima cautela com relação a isso, embora sejam na origem profissionais liberais. Tá? Com relação à pergunta da senhora,
a lei, nesse aspecto, é até boa, no sentido de esclarecer isso, porque ela diz que, no caso, sendo a senhora preocupada com a possível omissão do síndico em não atuar e tampouco fiscalizar a questão da vistoria, existe aqui no rol aqui de proprietários, locatários e ocupantes a qualquer título a fiscalização por parte, enfim, da fiscalização, a atuação do síndico por parte ou do administrador, por parte dos condôminos, sejam eles inquilinos ou proprietários, né, no caso ocupantes do imóvel, né, lato sensu, e evidentemente isso aí tem que ser sempre colocado, aí a questão imobiliária, né, do direito imobiliário, as assembleias, os livros, né, aqueles livros que a gente acha que tem muita grandes importância, sempre bom fazer esse tipo de comentários, porque o direito imobiliário é um direito privado, muitas das vezes, né? Ele se resolve dentro da seara do condomínio, da seara do síndico, do administrador e dos próprios condôminos, tá? A questão do poder público interferir aí o Código Civil cria muitas limitações, tá? Com relação... Assim, o que o senhor falou... Pois não. Com relação a quê? A lei, ela nesse aspecto, ela, no seu decreto e lei, ela, enfim, coloca de uma forma muito clara, muito, até tranquila, não acho que tenha suscitado grandes dúvidas, porque aos condôminos, caso, por exemplo, seja administrador, né, que seria, ou do próprio síndico, que não venha a realizar essas vistorias, ou auto-vistorias, pode-se, através de, enfim, inicialmente do livro, dos livros de atas, né, que se faz justamente, isso é uma outra etapa que pode ser colocado, mas inicialmente resolver interna corporis. As assembleias, a senhora como proprietária pode requerer junto, né, aos poderes constituídos do Conselho de Administração do condomínio, tá? Caso não faça feito, concordo com o senhor que poderia ser feita até uma notificação. Evidente. Pode-se criar um exército aí para ir por esse caminho, não tenha dúvida alguma. Nada. Bom, com relação às colocações que o senhor falou do papel do CREA, né? Existe um projeto de lei que até eu tinha anotado aqui, que está tramitando também no Congresso Nacional, que ele amplia e fala a questão do aperfeiçoamento profissional do engenheiro, tá? Ou seja, ele cria, parece que pela lei antiga, acho que é 5194 de 66, ela fica muito focada na questão da multa, né? Ela cria um perfil mais pedagógico aqui, que seria, digamos assim, a capacitação de profissionais da engenharia, e eu acho que, enfim, sugestão, eu não sei se isso poderia também para o campo aqui da autovistoria, também como forma de elucidar ainda cada vez mais os profissionais também, não sei, tá? A questão também que foi colocada, se a memória tem que ser privada ou pública, existe, enfim, como eu tinha dito anteriormente, existe um outro projeto de lei que também está tramitando no Congresso, que é o 3370 de 2012, que ele propõe justamente, aí desde do contrato de empreitada, através de laudos técnicos, né, pelo CREA, né, que o administrador do condomínio, não mais poder público aí, que as pessoas, os proprietários, né, eles obtenham justamente um acesso, através desses laudos,
de toda, enfim, a estruturação do prédio, né, digamos assim, né, desde fundações, pilares, fachadas, instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de combate de incêndio, água, sistema de resuso, né, de esgoto sanitário, enfim. Isso está tramitando, eu acho que uma ideia interessante e que poderia, de certo modo, minimizar, pelo menos, ou pelo menos criar uma maior precisão para os proprietários e, possivelmente, para os engenheiros, ora credenciados na questão da autovistoria. Tá? Esqueci de alguma coisa? Algum detalhe? Pois é, isso aí a senhora que tinha colocado, né? É corretíssimo, realmente não tem... o perito é perito judicial, ele, enfim, ele atua, seja engenheiro perito, seja médico perito, enfim, ele realmente tem uma expertise, né? Até pelo nome fala, e o próprio Código de Processo Civil diz isso, que o juiz deve nomeá-lo com base numa capacitação que ele tenha, numa especialidade dele, e essa questão realmente do laudo aqui colocado na lei tecnicamente está equivocada. Por que está equivocado? Eu acho que não. O laudo... A capa preta está lá nesse sentido, então está estabelecido que lá naquele momento teria que estar laudo. Os outros simplesmente são assistentes técnicos. Mas agora não tem ninguém no judiciário pedido, e quando eu faço, eu posso fazer o laudo. Não. O laudo mesmo. Não, o laudo, enfim, a natureza é de laudo, mas a questão da tecnicidade que ela teria colocado aqui, da nomenclatura. Não, mas o nome é laudo mesmo. Não, laudo é laudo, está aqui mesmo. Não, laudo é laudo. A natureza é de laudo, não tenha dúvida alguma. Apesar de não ser colocado, aí que tem aquele pequeno detalhe da não obrigatoriedade. Isso. Pericial só na área da justiça, não. Não, pericial quando está lá na justiça. Meu modo de perguntar, existe uma falta de informação, isso não está claro, com relação a esses termos autovistoria e laudo de autovistoria. Tá? Porque quando você fala laudo... Autovistoria do prédio. Sim, mas quando você coloca laudo de autovistoria, tá? Você mistura uma coisa com a outra. Né? E no caso, perícia, laudo pericial, existe uma legislação específica, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Agora, aonde... Sim. Sim. Eu não sei se vocês sabem, eu sei o que eu faço quando eu faço uma vistoria. Eu sei. Agora, o nome que a justiça dá, alguém botou numa lei, pouco me interessa. Você sabe que nós estamos fazendo. Senhores, vamos concluir aqui. Aqui, o senhor aqui quer perguntar. Edson, por favor. Edson. Eu sei o seguinte, toda vez que eu tive que entrar na justiça, eu ganhei. Porque eu desfaço as bobagens que devo ver. Engenheiro Edson, por favor. Engenheiro? Edson. Qualquer engenheiro pode ser feliz. Sim. Ele estudou para aquilo e que ele mostra que tem competência. Acabou. Agora, o que o juiz diz lá, o que ele não diz, fica também dentro do mundo. Edson, por favor, o senhor aqui gostaria de fazer uma pergunta, não é? Senhor? Por favor, aqui o microfone, passa para ele. Desculpe, Bira. Sobre você me falou sobre os agentes credenciados junto à prefeitura? Como é o tipo de pessoas e como é que atua isso? Não, porque surgiu, enfim, foi publicizado foi na Secretaria da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, houve um chamamento, né, um chamado público, né, para que engenheiros e arquitetos aposentados ou não, enfim, estando na ativa, né,
venham a se habilitar, possam se habilitar, e até criando até um critério até discricionário, que não obrigatoriamente seriam chamados, mas a critério da administração pública. Ou seja, você já cria ali mecanismos até de direito administrativo com relação ao credenciado, entendeu? O que é colocado, o que é importante a gente colocar é que justamente existirá, claro, se não houver o devido cuidado, né, e o devido balizamento, né, e o critério, haver também a responsabilização administrativa. Entendeu? Essa que é Eu não estou entendendo. Eu sou engenheiro há 47 anos. Eu trabalhei em obras muito grandes, pesadas na Amazônia, no Brasil, aqui, em prédios, em companhias de petróleo, viu? E ainda estou trabalhando ainda com avulso, né? Eu agora não estou entendendo. Eu tenho mais, já estou aposentado também, né? E sim, no caso, eu estou vendo isso aí, para eu trabalhar como, no caso de apresentar um laudo deste, a pessoa que está credenciado junto à prefeitura vai levar vantagem, não? De prioridade? Então, justamente. Esse chamado, que foi até o dia 15 de novembro, salvo engano, era para justamente os engenheiros, independente de estar enfim, ser aposentado ou não ser aposentado, estar habilitado, né, para se credenciar como, enfim, como profissional habilitado para realizar suas auto-vistorias. Fazer auto-vistoria. Sim, sim. Por hora... É meio esquisito isso, né?